Bom, pessoas, a nossa aula é sobre neonatologia e deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje a gente vai falar sobre avaliação do recém-nascido. Eu não sei se a minha figura, ela tá tapando aí, se tapar alguns dizeres aí, vocês falam comigo, tá bom? Tá dando para vocês verem, pessoas? Sim. Então vamos lá. É, Nas outras aulas eu conversei com vocês sobre alojamento conjunto, sobre aleitamento materno. O ruim, pessoas, é que a gente está na pandemia, porque é tão gostoso visitar a maternidade. Eu já levei alguns alunos para fazer visita na maternidade e quem for trabalhar em maternidade é muito bom trabalhar em maternidade, porque o serviço não é tão pesado, tá? E tudo que a gente já falou sobre alojamento conjunto, amamentação. Eu espero que todos vocês tenham assistido os vídeos anteriores, né? A aula de hoje ela vai complementar, né, a parte dos outros vídeos. Mas essa avaliação do recém-nascido, normalmente ela é uma avaliação feita pelo neonatologista, o neonatologista que faz essa avaliação. Mas ela é uma avaliação importante que todos vocês conheçam e saibam como que é feita essa avaliação, tá? Se quando chegar alguém aí, vocês falam comigo porque eu tenho que adicionar. Ah, olá, Wallace, seja bem-vindo. Tudo bem, Wallace? Oi, professora, tudo sim? Então tá Você? bom. Bem, graças a Deus. Bom, então vamos lá. Voltando aqui. Então essa avaliação do recém-nascido, ela normalmente ela é feita pelo pediatra, tá? Mas todos nós como equipe, a gente acaba vendo isso no bebezinho. Então vamos lá começar a falar um pouquinho. A classificação do recém-nascido conforme o peso do bebê. Então, o recém-nascido, ele pode ser PIG, o nome está aqui, ó, PIG, AIG ou GIG. Pessoas, a nossa aula ela costuma ir até qual horário? 3 horas mesmo, direto? Ou vocês costumam terminar um pouquinho antes? Pessoas. Às vezes um pouco antes, Tá, daí vocês avisam para mim, quando for mais ou menos umas 2h40, vocês me falam, tá bom? tá bom? Bom, então aqui, ó, o recém-nascido ele é classificado como PIG, AIG ou GIG. PIG significa pequeno, a sigla, tá? Significa pequeno para a idade gestacional. AIG significa adequado para a idade gestacional. E GIG significa grande para a idade gestacional. Esses valores que estão aqui, ó, 2.500, 2.500 a 4, acima de 4, são valores, pessoas, quando a criança nasce no tempo certo. Qual é o tempo certo? Vocês estudaram lá com a Brunella que o tempo certo é 37 semanas, né? Acima de 37, que é 38, a 42 semanas, né? Até 42 semanas. Não foi isso que vocês estudaram com a Brunella? Foi, né? Então, ó, o RN, deixa eu ver se tem uma curvatura aqui para eu mostrar para vocês. Essa curvatura não está aqui. Espera aí, rapidinho. Ó, o que que acontece? Quando a mãe vai ter o nenenzinho, isso aqui, ó, quando a mãe vai ter o nenenzinho, vamos dizer que a mãe, o correto é a mãe esperar um tempão, o máximo que ela conseguir e chegar lá para ter o bebezinho. Mas vamos dizer que a mãe não aguenta, né? Ela espera, espera, espera. Aí ela acha que está no máximo, no limite, mas chega lá para ter o neném, ela tá com 38 semanas. 38 semanas. Mas aí o peso dele dentro do quadro aqui, ó, ele nasce com 1.500. Ó, aqui é o peso. Ele nasce com 1.500, mais com 38 semanas.
Ou seja, o peso, quanto ao peso dele, ele está pequeno para a idade gestacional dele. Ou seja, com 38 semanas, ele tinha que nascer aproximadamente com uns 2.250, 2.750, por aí. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: tem mais alguém entrando aí? Olá, Sara, seja bem-vinda. Ei, professora, boa tarde. Oi, boa tarde, Sara, seja bem-vinda. Obrigada, minha filha. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: não tem como o médico decorar todas as crianças que são PIG, todas as crianças que são AIG e todas as crianças que são GIG. Não tem como o médico decorar tudo. Esses valores que eu estou passando aqui para vocês são das crianças que nascem no termo, são crianças que nascem no período certo, que nascem com acima de 37 até 42 semanas, tá? Para o médico ter certeza, ele tem que ter essa tabela aqui. Então, não tem como o médico decorar tudo isso, nem tudo isso. Então, ele precisa jogar nessa tabela. O médico precisa saber a idade gestacional do bebê, precisa saber o peso dele, jogar nessa tabela. E dentro dessa tabela, se o bebezinho estiver nessa margem aqui, o bebezinho vai ser AIG, que é adequado para a idade gestacional. Se o médico jogar aqui, se der aqui, ó, acima, ele vai ser grande para a idade gestacional. E se o bebezinho cair abaixo da tabela, o bebezinho vai ser PIG, pequeno para a idade gestacional. Tá? Vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho um prematuro de 34 semanas. Pessoas, o prematuro de 34 semanas, ele não é PIG. Então, vamos dizer que você está lá no hospital, aí o médico vira e fala assim: olha o Gig, esse bebê aqui é Gig. O médico vira e fala assim: esse bebê aqui é Gig. Aí você olha e fala assim: o prontuário dessa criança está errado. Por quê? Porque no prontuário dele está dizendo que ele é Gig. Olha o tamanho desse menino, vê se ele é Gig. Pessoas, ele é Gig para a idade gestacional dele. O que significa isso? Ele é prematuro, sim, mas ele é grande pela prematuridade dele. Ele tem o peso gordo pela prematuridade dele. É isso que eu quero que vocês entendam. Que PIG não significa que a criança é pequena. GIG não significa que a criança é grande. E AIG não significa que ela é meio termo. Significa que PIG é pequena para a idade gestacional. A GIG, por exemplo, é grande para a idade gestacional, entendeu? Então eu posso virar aqui e falar que esse prematuro é GIG. Mas ele é pequeno. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pessoas? Sim. Entenderam? Ou seja, ele pode ser pequeno. Olha, ele é muito pequenininho. Sim, mas ele pode ser GIG para a idade gestacional dele. Aí, por quê? Porque o médico vem aqui, por exemplo, olha só, ele nasceu de 34 semanas. Aqui tem as semanas e aqui tem o peso. Aí o médico veio aqui, ele nasceu de 34 semanas. Aí o médico veio aqui e colocou 34. Ele nasceu de 34 semanas, pessoas, mas ele nasceu com 3,5 kg. Apesar dele ter nascido com 34 semanas, ele nasceu com 3,5 kg. Ou seja, esse bebê, ele é considerado GIG. Ele é considerado grande para a idade gestacional dele, apesar de ser prematuro. Entenderam? Como eu também posso ter um bebê que tenha nascido de 42 semanas e ter nascido PIG, ó, com 2,250 kg. Ele vai ser considerado PIG, apesar dele ter nascido comprido, por exemplo, grandão, entendeu? Então, essa é mais ou menos o que eu quero que vocês entendam. Por quê? Porque lá no prontuário dele vai estar escrito PIG, vai estar escrito GIG, vai estar escrito AIG, mas não necessariamente que PIG significa pequeno,
Aig, Gig significa grande, tá bom? Pig significa pequeno para a idade gestacional. Nossa, esse bebezinho tá muito pequeno, baixo peso para a idade gestacional. Esse bebezinho, olha, esse bebê está adequado para a idade gestacional. Esse bebezinho está muito grande, ele está acima do peso para a idade gestacional, tá? Então, essas são as diferenças, é a classificação do recém-nascido conforme o peso, tá bom? Posso passar para outra? Posso? Sim. Sim. E a classificação do recém-nascido quanto à idade gestacional. Não sei se a Brunella chegou a passar isso para vocês. Nós temos o bebezinho pré-termo, que seria o que a gente chama de bebezinho pré-maturo. Os bebezinhos pré-termos, a sigla é essa aqui, ó. Então, normalmente, no prontuário do paciente, vocês vão ver isso aqui, RNPT. RN pré-maturo, tá? Eles são nascidos até completar 37 semanas. Então, os bebezinhos pré-maturos normalmente são os abaixo de 37 semanas. Nós temos os prematuros limítrofes, que é de 35 a 36, os moderados de 30 a 34 e os prematuros extremos, que são de 30 semanas. Quanto mais prematurinho, pessoas, mais difícil vai ser manter esse bebezinho vivo, mais morbidade ele vai ter. Por quê? Porque o fígado ainda não está pronto, os rins ainda não estão prontos. Então, quanto mais tempo a mãe conseguir ficar com essa criança, gerando essa criança ali dentro do útero, é melhor, tá bom? RN termo é o bebezinho que nasce no período certo. Ele fica entre 37 semanas e 42 semanas, ou seja, ele fica entre 38 e 41. Algumas literaturas falam 38 e 41, né? Outros incluem o 37. Então, o bebezinho de 37 a 42 semanas, ele é o bebezinho termo, que nasce no tempo certo. Pessoas, se vocês observarem, são 42 semanas. Pessoas, deixa eu só chamar minha cachorrinha rapidinho, que eu acho que ela ficou presa em cima da cama, rapidinho. Não, não ficou presa, não. Tadinho, achei que ela tivesse ficado presa, pessoas, desculpa aí. Bom, então, pessoas, o RN termo, ele é o RN nascido de 37 até 42 semanas. Que eu estava falando uma coisa importante para vocês. Ah, a questão de 42 semanas. Pessoas, se vocês observarem, 42 semanas. Um mês, normalmente, tem 4 semanas. Então, normalmente, a gestação da mulher, ela vai um pouco acima de 9 meses, tá? Então, é mais ou menos quase 10 meses. Não chega a ser 10 meses, mas é quase 10 meses, tá bom? Então, são 9 meses e um pouquinho, algumas mulheres ficam na gestação. E tem os nenéns nascidos acima de 42 semanas, que são os bebezinhos chamados pós-termo, tá? Esses bebezinhos pós-termos são os bebezinhos nascidos acima de 42 semanas. São os bebezinhos que normalmente ficam muito tempo dentro da barriga e que às vezes têm sofrimento fetal. Por quê? Porque às vezes não conseguem nascer, tá? Porque ficaram muito tempo, fica muito tempo e aí pode entrar em sofrimento fetal, tá? Mas a gente vai falar sobre o sofrimento fetal mais para frente. Vocês estão conseguindo entender? Em pessoas? Pessoas? Sim, sim. Vocês podem parar, podem me perguntar, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Tá bom.
Bom, independente da idade gestacional, qualquer criança nascida viva menos de 2,5 kg, ou seja, menos que metade de um pacote de arroz, é considerado baixo peso. E as crianças nascidas com menos de 1 quilo são consideradas muito baixo peso. Então, esses bebezinhos aqui, ó, são prematurinhos, ó, são baixo peso, né? São bem pequenininhos. Eles normalmente, tá vendo? Eles nascem com os olhinhos, com essa região aqui da íris bem grande. Por isso que normalmente é bom tampar, eles ficarem com os olhinhos tampados até ter o desenvolvimento normal da íris, tá? Isso aqui, pessoas, para quem nunca viu, é plaquinha de hidrocoloide. Plaquinha de hidrocoloide é aquelas placas que colocam nas úlceras por pressão. Não sei se vocês já viram. Já viram? Plaquinha hidrocoloide que coloca nas lesões por pressão? Não. A gente corta e coloca assim no bebezinho. São essas placas aqui, ó. A gente coloca para o bebezinho não ficar machucado, ó. São essas placas aqui, são chamadas placas hidrocoloides. Essas placas são feitas de óleo de girassol, tá vendo? E essas placas feitas de óleo de girassol são colocadas em lesões por pressão, ó. São colocadas nas feridas, tá vendo? Quando elas estão ficando hiperemiadas, quando elas estão ficando vermelhas. E aí a gente coloca também em pediatria, né? Não só pediatria, no adulto também dá para colocar para não ficar machucado o rostinho do bebê, ó. Bom, bom, a avaliação da idade gestacional. O pediatra, pessoas, ele vai avaliar a verdadeira idade gestacional desse bebê, tá bom? Por parâmetros pré-estabelecidos. O que que acontece? Normalmente, pessoas, é o que eu falei com vocês, a mãe, ela acha que o bebezinho já está na hora de nascer. Algumas mães falam assim, nossa, eu tenho certeza que já está na hora do meu bebezinho nascer. Está na hora, eu tenho certeza, e é hoje que ele vai nascer, eu tenho certeza. Na hora que chega lá, o médico verifica a verdadeira idade gestacional do bebê. E quando ele avalia a verdadeira idade gestacional, a mãe às vezes até toma um susto, porque a verdadeira idade gestacional não foi aquela que ela pensou. Às vezes é menor. A gente teve um caso de uma aluna, a própria aluna falou isso. Falou assim, nossa, professora, isso aconteceu comigo. Eu fui para o hospital, achei que realmente eu estava com a minha verdade, eu estava na hora mesmo de parir, e na hora que o médico me passou a verdadeira idade gestacional do meu bebê era 37 semanas. E eu achei que eu já estivesse com 40 semanas de gestação. E na verdade eu estava com 37 ainda, tá? Então, o médico avalia e através dessa avaliação que eu vou falar para vocês hoje, ele avalia a verdadeira idade gestacional do bebê, tá? Então, a avaliação da idade gestacional é realizada pelo pediatra com base em parâmetros pré-estabelecidos. O que são parâmetros pré-estabelecidos? São impressos como esses daqui, ó. Então, através de impressos, isso aqui, ó, o método do Capurro, é um tipo de avaliação da verdadeira idade gestacional, que é o que a gente vai falar hoje. Esse aqui também, o método de Ballard, também é um tipo de avaliação da verdadeira idade gestacional do bebê. Verifica a verdadeira idade gestacional pela maturidade muscular, neuromuscular, ou seja, pelos reflexos dele. Então, o médico avalia a parte neurológica e a maturidade física também. Então, dá para verificar a verdadeira idade gestacional pelo método de Ballard, que é pré-estabelecido, né? E pelo método de Capurro. Método de Capurro, tá vendo? São métodos muito conhecidos e muito antigos. Isso que eu estou mostrando aqui para vocês, pessoas, é como se fosse um prontuário pronto, tá vendo? Um prontuário admissional, né, de um hospital universitário, tá?
E aí ele é todo prontinho, ele tem identificação do filho, da mãe, tem como foi a questão da gestação, sorologia, como que foi o parto, né? Aí tem o exame físico completo do bebê, que a gente vai estar falando disso. O exame físico para a verdadeira idade gestacional, né? A escala do Apgar, que eu havia falado com vocês logo nos primeiros vídeos que eu tinha falado com vocês, o exame de Ballard e a curva do, da adequação peso-idade, que fala se ele é AIG, né, GIG ou PIG, tá bom? Então, tudo isso o médico, são impressos já pronto, né? O médico só preenche e avalia, tá? Bom, então, ao situar o recém-nascido em determinada idade, né, o médico vai verificar qual é o risco desse bebê. Como eu havia falado com vocês, quanto mais prematurinho for o bebê, mais o risco de morbidade, ou seja, mais o risco de doenças. Mortalidade é de morte. Morbidade significa doenças, tá? Então, esses bebezinhos que são RNPT extremos, que são bebezinhos abaixo de 30 semanas, eles têm um risco maior de ficarem doentes, tá bom? Aqui nós temos dois casos, né, de recém-nascidos prematuros, que às vezes a mãe acha que está na idade gestacional correta e quando ela vai parir, o médico avalia e verifica que a verdadeira idade gestacional do bebê não é aquela que a mãe falou, entendeu? Eu nasci prematura, 1,5 kg. Nasceu com 1,500? Aham. Que bom. Quantos meses? 7 meses. 7 meses. Você tinha pelinha da barriga? É, porque eu tive relato de algumas alunas que falaram que não tinha ainda a pelinha da barriga, acredita? A, ba- a- Não, tinha sim. a pele da barriga chegava a ser transparente, de tão fininha. É. Quem que tá falando aí? A Jéssica? É eu. É, pois é. Bom, então tem alguns métodos, né, de avaliação, quando a mulher fala, pela data da última menstruação, então alguns métodos, alguns médicos ou algumas mães calculam assim, né? Mas o médico não avalia assim, tá? O médico avalia por dados clínicos mesmo do próprio bebê. Então o médico avalia curvatura de orelha, o médico vai avaliar o mamilo, o médico vai avaliar as pregas das plantas dos pés, tá bom? Então, a partir das características do recém-nascido é que o médico vai avaliar a verdadeira idade gestacional desse bebezinho, tá? O método mais utilizado é o método do Capurro. Existe o método de Ballard que envolve os dois, envolve tanto a avaliação neurológica quanto a física. O do Capurro ele avalia mais a parte física, normalmente avalia 5 aspectos, né, ou mais. Ele vai avaliar a formação do mamilo, né, a formação da areola, a glândula mamilar, a formação dessas curvaturinhas da orelha, as preguinhas da planta do pé, tá? Então, esses daqui são normalmente o que o método de Capurro avalia, ó, forma da orelha, glândula, formato do bico, que é a areola, né, textura da pele e pregas da plantas do pé, que é isso aqui, ó, que é isso aqui, tá vendo? Só não tem, esse aqui não tem figura, tá? Mas o médico sabe de cor. Por que que ele sabe de cor? Porque, pessoas, aqui dá para a gente ver o seguinte, pela figura dá para a gente ver o seguinte. Se vocês observarem, aqui tem uma numeração, tá vendo? 0, 8, 16. Aqui tem, não sei se é 56 que está aqui, ou 24, não dá para eu, não estou conseguindo ver. Mas não é uma numeração tão grande, não. 0, 5, 10, 15, 0, 5, 10, 15, tá vendo? Tem numeração 0, 5, 10, 15, 20. Estão vendo que aqui embaixo tem uma numeração, tá vendo? Sim. O que que o médico faz? Ele pega essas numerações e somam de acordo com as características que o bebê apresenta. Só que é o seguinte, pessoas, normalmente o prematuro, ele apresenta numerações baixas. Deixa eu ver se chegou alguém.
pessoas. Chegou alguém? É que eu ouvi um barulhinho aí. Então, voltando. Cadê eu? Bom, então, voltando. Normalmente, pessoas, um prematuro, ele apresenta numerações baixas. Vocês vão estar vendo aqui, ó. Vou estar mostrando para vocês que vocês vão entender. Por exemplo, assim, ó. Aqui nós temos curvaturas da orelha. Um prematurinho, normalmente ele não tem curvatura. E já um bebê pós-termo, um bebezinho termo, ele tem todas as curvaturas da orelha. Um bebezinho muito prematuro, ele não tem a areola do mamilo. Já um bebezinho termo, ele vai apresentando um aumento da auréola e uma nitidez da areola do mamilo. Um bebezinho e não tem glândula. Não sei se vocês já pegaram um mamá de um bebezinho ele tem mamazinho. Vocês já apertaram um mamá de um bebezinho para ver? Não. Aqui, ó. Quando vocês apertam o mamazinho de um bebezinho, ele tem mamá, ele tem glândula mamária. Um termo, mas um bebezinho prematuro não tem glândula, não, tá? Um bebezinho termo, ele tem a areola nítida, dá pra gente ver. Textura da pele. A textura da pele de um bebezinho prematuro, ela é fininha, ela é molinha, ela é bem molenguinha, pessoas. E já a pele de um bebezinho termo, ela é uma pele mais dura, é uma pele mais elástica, mais flexível, tá? E as plantas do pé, normalmente de um prematuro, eles quase não têm prega. E já um bebezinho termo tem bastante prega no pé, que são o que a gente chama de sulcos plantares, tá? E aí tem as numerações. E aí tem as numerações, tá? Então, o médico ele avalia dessa forma. Pelo olhômetro, ele já consegue avaliar a verdadeira idade gestacional, mais ou menos, do bebê. Ele fala: ó, esse bebê é prematuro, tá dando para ver, porque ele não tem curvatura na orelha, tem pouca tem pouca prega no pé, ele não tem formação ainda de areola mamilar, não tem uma glândula nítida. Então, normalmente o médico vai saber fazer, vai saber avaliar. E como que ele vai avaliar? Ele vai somar, fazer a somatória. Então, ele vem aqui, ó, textura da pele. A pele desse bebê está muito fina, gelatinosa. Lembrando que os menores números são de bebê prematuro, tá? Então, não, vamos fazer um bebê normal. Vou fazer com vocês um bebê normal. Então, fazendo um bebê, porque aqui não tem como, não sei se tem como eu usar a tinta aqui. Então, ó, fazendo um bebê normal, textura da pele. Então, para a textura da pele, esse bebê, para um bebê normal, ele terá uma pele grossa, com gretas superficiais e descamação nas mãos e pés. Normalmente, pessoas, o bebezinho, quando ele nasce com uma descamação nos punhos, nos pés, nos tornozelos. Gretas é igual aquele. Você já viu aquele bonequinho que fica no posto, balançando os bracinhos assim? Como que é o nome daquilo? Esqueci o nome daquele bonequinho que fica no posto, que é todo cheio de gretinha, gordinho, cheio de dobrinha, tá? Então essas gretas superficiais são essas preguinhas, sabe? Vocês estão entendendo, pessoas, que eu estou falando? Sim. Então, a textura da pele é uma pele mais grossa, que tem essas dobrinhas, tá? E tem uma leve descamação nos punhos e nos tornozelos, tá? Pregas plantares. Então, normalmente esse bebezinho, ele tem sulcos na metade anterior da planta do pé, ou seja, nessa parte mais superior aqui do pé, tá? Glândulas mamárias, ele tem uma glândula entre 5 a 10 milímetros, ou seja, dá para a gente palpar a glândulazinha. Ele tem uma areola pigmentada, pontiaguda, que tem um mamilinho, tá? O formato da orelha tem um pavilhão parcialmente encurvado em toda a parte superior. Aí o médico faz a somatória, olha, 15 mais 15, 30 mais 10, 40, 50, 50 mais 16, 66.
Aí ele vem aqui, ó, 66 mais 204 dá quanto, pessoas? 66 mais 204. Uhum. 10 vai 1, 7 dá 270. Aí eu pego esses 270 e divido por 7. Por quê? 270 é o total de dias total. Isso, pessoas, isso é muito antigo, tá? Esse negócio de capurro é antigo. Aí 270 eu divido por 7, que são os dias da semana. Então eu venho aqui, ó, da soma da pontuação dessas pontuações aqui, deu 66. Então eu venho aqui, 66 mais 204, deu 270. Venho 270 dividido por 7, vai me dar a semana. Quantas semanas esse bebezinho tem? Então, ó, dá 60 dividido por 7 dá quanto, pessoas? Pessoas, ajuda a professora aí, que a professora tá ruim de cálculo. Deixa eu ver se tem uma calculadora aqui. 60 dividido por 7, pessoas. Gente, Deu 8,5. então, esse bebezinho, 8,5. esse bebezinho tem 38 semanas e alguns dias, entendeu? Então, esse bebezinho é um bebezinho termo. Agora, se eu começar a fazer uma somatória, se eu começar a fazer uma somatória de pegar aqui, ó, 5, começar a colocar pele muito fina e lisa, mal definida, auréola muito pequenininha, pavilhão não encurvado, eu vou ter um bebezinho abaixo, eu vou ter um bebezinho de 30 semanas. Então é assim que o médico faz e verifica a verdadeira idade gestacional do bebê pelo método de Capurro. Isso é feito, pessoas. Normalmente todos os médicos fazem isso, tá? Então, quando vocês olharem aí um prontuário e ver lá método de Capurro e ver essas coisinhas escrito, né, e tudo mais, é isso que o médico está fazendo, tá bom? Normalmente ele faz isso depois que o nenenzinho nasce, ele senta lá e fica mexendo no computador, enquanto vocês ficam, né, andando para lá e para cá, verificando a circunferência da cabeça, né, pegando material no centro cirúrgico, tá bom? Bom, então vamos ao exame clínico do recém-nascido. Então, o exame clínico do recém-nascido, ele também é realizado pelo médico, ele normalmente é feito na sala de parto. Essa aula de hoje, normalmente essas partes são feitas pelo médico, mas é importante que vocês conheçam para vocês saberem o trabalho deles e ajudar eles caso ele precise da ajuda de vocês, tá bom? Então, o exame clínico do recém-nascido, ele é feito na sala de parto. Ele é um exame feito céfalo-caudal, ou seja, o médico vai avaliar a criança da cabeça aos pés, tá? E tem como objetivo o médico detectar alguma alteração dessa criança, tá bom? O médico vai avaliar o estado geral desse neném, então ele vai observar as faces, se são simétricas, ele vai avaliar a postura, se esse bebê não tem escoliose. Ele vai avaliar o choro, se não é aquele choro em que a língua fica tremendo, né? Que é aquele choro de dor. Ele vai verificar se esse bebê reage às coisinhas que ele fala. Quando você brinca com o bebê para ver se ele reage. Ele vai ver se esse bebê é ativo ou é um bebezinho que não responde nada, tá? Então o médico vai avaliar isso. Bom, o que que seria um bebê ativo? Bebê ativo é aquele que se mexe sozinho, tá? O que que é um bebê reativo? É um bebê que você brinca com ele e ele reage ao que você brinca com ele. Então, quais seriam os opostos? O oposto de bebê ativo seria um bebê hipoativo. O oposto de bebê reativo seria um arreativo. Então, ativo é o que se mexe sozinho, o reativo é que você brinca com ele e ele responde. O hipoativo é aquele que não faz nada,
tá? Normalmente os hipoativos, eles são os prematuros, e o A reativo é aquele que você brinca com ele, ele também não faz nada, tá? E tem os bebês que nascem, né, e que apresentam um choro forte. Isso tudo o médico vai avaliar, igual eu mostrei aqui para vocês. Isso tudo o médico vai estar avaliando, ó. O médico vai estar avaliando e vai estar anotando, tá bom, pessoas? Algumas observações que ele queira fazer. Vamos então ver aqui a questão da pele. Se vocês observarem, aqui tá, ó, sexo, peso, pele, tá vendo? Essa ficha normalmente a gente preenche dentro de sala de aula. Então eu peço vocês para imprimir, né? E normalmente a gente preenche em sala de aula. Mas aqui eu vou conversando com vocês e vocês vão entender. Bom, a pele do bebezinho. Normalmente, pessoas, o normal é o bebê nascer com essa pele rosada assim, tá? Só que o que que acontece? Pelo fato, lembra da primeira aula que eu mostrei para vocês como que é um parto? Tanto o parto cesárea quanto um parto normal, em que o bebê ele é espremido, né? A cabeça dele é espremido, o corpo é muito espremido. É muito difícil um bebezinho nascer totalmente rosado, sem as mãozinhas e os pezinhos nascerem cianóticos. Normalmente, as extremidades, elas nascem um pouco mais roxinha. Para quem já viu muito parto, sabe disso, tá? Então, a pele do bebê, normalmente, o correto é ela nascer assim, limpinha, rosadinha e as extremidades um pouco cianóticas, tá? Isso aqui é chamado vernix. Aqui, ó, a palavra aqui, ó, vernix caseoso. O vernix caseoso, ele é um sebinho que serve para proteger a pele do bebê. Normalmente, os bebezinhos que nascem com muito vernix caseoso, eles têm uma pele bem branquinha por baixo. É como se fosse um tipo de proteção para o bebezinho, tá? E hoje não se aconselha a tirar todo o vernix caseoso. Só retira-se o excesso de vernix caseoso, tá? Essa foto aqui, pessoas, ela está em excesso. É lógico, né? O bebezinho ele não nasce com essa quantidade excessiva de vernix caseoso, não, tá? Ele nasce com um pouquinho só, não nasce com tanto vernix assim, não, tá? Normalmente nasce com vernix na bundinha, nasce com vernix na cabecinha, nas costinhas, mas essa foto aqui ela tá um pouco exagerada, tá? Então, a pele do RN normalmente ela é rosada, avermelhada. Nas primeiras horas, ela pode estar apresentada com vernix, mas pede-se para não retirar o excesso. Sua textura ela é macia, assim, ó, fofinha, tá? Normalmente pode ocorrer descamação aqui, ó, no punho e nos tornozelos. Mas aí não se esfrega, não tenta tirar. O bebezinho pode nascer com casquinha na cabeça. A gente pede também para a mãe não tirar com óleo Johnson, não tirar. Algumas mães querem ficar esfregando para tirar. A gente pede para não tirar porque pode irritar, tá? E o que o médico vai observar é a presença de cianose em excesso, que é roxidão em excesso, tanto em lábios, né, e em extremidades. Mas normalmente todos eles, pessoas, nascem com extremidades cianóticas, tá? Eles vão observar a icterícia. O que que é icterícia? É amarelão. Se essa criança nasceu amarela. Porque amarela, pessoa, significa que o fígado desse bebê ainda não está pronto. Ou que ele tem algum problema de hemoglobinopatia. Ele tem algum problema de hemólise, que são quebra de hemácias muito rápido, tá? A gente vai ter uma aula só de icterícia. Então, o médico vai observar se ele tem problema de nascer o amarelo, vai observar palidez, que é falta de circulação. Palidez a gente observa pela mucosa, que a boca tá branca, pálida, tá? Vai observar se tem manchas, manchas na pele, né? Sinais de qualquer tipo de mancha, mancha de nascença ou algum tipo de manchas mesmo, significando talvez manchas devido a algum tipo de doença sanguínea.
Vai ver se tem cistos, que são tipo nódulos. Vai observar se tem petequias. Petequias são igual mordidinha de pernilongo, porque petequias normalmente é característica de problemas com plaquetas, problema com hemorragias, tá? Crianças que têm problemas de algum distúrbio aí na coagulação apresentam petequias, que são um monte de mordidinha de pernilongo, tá? Então o médico vai observar tudo isso. Ele vai observar se a pele está corada, que é rosadinha, e se está hidratada, né? Porque a pele desidratada é aquele bebezinho que nasce igual uma pele de velhinho, murchinha. Normalmente os prematurinhos, eles têm essa pelinha mais murchinha, tá? Bom, normalmente, aí vem algumas alterações que o neném pode nascer. Isso aqui é o que a gente chama de milium sebáceo. Milium sebáceo é esses pontinhos brancos assim que tem na testinha, no nariz. Pessoas, as mães ficam preocupadas com isso, entendeu? Mas vocês têm que falar com elas que isso aqui é um sebinho que fica nos poros, que vai sair. É a mesma coisa que tivesse verniz nos poros do bebê, mas que isso sai. Esses verniz, esses sebinho assim, ó, sai. Isso é chamado milium sebáceo. E ele sai, é um sebinho que tem aqui nos porozinhos, tá? Tem alguns milhinhos que eles nascem perto do olhinho, que eles são tipo umas bolinhas, mas também sai também, tá bom? Não tem que ficar se preocupando, não. Tem que dar graças a Deus de ter dois olhinhos, uma boca, duas mãos, né? Isso aí que é mais saudável. É isso que a gente tem que falar com a mãe, tá? E que essas coisas vão sumir, tá? Mas somem mesmo. Já isso aqui que é mais preocupante. Isso aqui é dermatite atópica, tá? Normalmente, pessoas, isso aqui acontece porque os pais ficam beijando muito a criança, principalmente o pai, o avô, né? Os pais, ou a própria mãe também. Por quê? Porque a nossa saliva, ela é ácida. E aí a pele do bebê ela é muito sensível. E se a gente ficar beijando muito o neném, a acidez da nossa boca acaba fazendo a pelinha do neném ficar muito fina. E aí acaba as bactérias aproveitando dessa fineza da pele e fazendo com que ocorra proliferação de micro-organismos, tá? Então não se deve beijar recém-nascido, não se deve ficar passando barba no rostinho do recém-nascido, cheirando o recém-nascido, não se deve ficar tocando muito recém-nascido. Pessoas, falem alguma coisa, senão nossa aula vai ficar muito chata se vocês não falarem nada. Vocês têm que participar mais. Cadê vocês? Eu tô aqui. Não estão falando nada, devem estar ouvindo som, ouvindo outra coisa, em vez de prestar atenção na aula da professora. Tô prestando atenção. Tô acompanhando. Então tá. É porque aqui faz muito barulho. As meninas fazem muito barulho. Eu deixo o microfone desligado. Toma um cafezinho aí para aproveitar a aula da professora. Então vamos lá, deixa eu continuar. Daqui a pouquinho a gente acaba. Bom, então o nenenzinho, ele se ficar beijando ele muito, ele fica assim todo popocadinho, tá? Então não pode. Recém-nascido não pode ficar cheirando e nem beijando ele, tá? Outra mancha que dá é essa mancha aqui chamada mancha mongólica, tá? Ó, mancha mongólica. É uma mancha que dá no bumbumzinho, na região sacral do nenenzinho e ela some em algumas semanas. Normalmente, chamado mancha mongólica porque dá nessas crianças de cor amarelada, nesse país das Mongólias, tá? Ah, crianças amareladas, crianças indígenas. Normalmente, a região sacralzinha dele fica muito espremida dentro do útero e aí ele acaba aparecendo com essa manchinha. Mas essa manchinha some também, tá bom? As filhas estão sumindo ainda. Tem quantas filhas? 2. Uma de 7 e uma de 4. Elas nasceram com a manchinha? Sim, aí na região do bumbum, nas costas. Você ficava muito tempo sentada? Na primeira, sim. Na segunda, não. Mas eu mesmo por uma questão dessa mistura mesmo, porque
Eu sou negra e o pai delas é índio. Ah, entendi. Você sentia muita dor sacral? Não, Hum. não. Bom, então, outra alteração que vocês podem encontrar também é essa aqui, que é a lanugem. Ó, lanugem. A lanugem é esse monte de pelinho que o nenenzinho tem. Normalmente a lanugem dá em prematuro, tá? Então aqui, ó, é uma penugem muito fina chamada de lanugem, que normalmente dá no prematuro. Então, às vezes você olha lá no prontuário e está escrito lá, lanugem. Então, o bebezinho nasceu com lanugem, que ele nasceu todo peludinho assim, tá? Outros sintomas também é quando a criança nasce com crâniosinostose, que é o que aconteceu com a filha do Roberto Justus, tá? Então, o médico vai avaliar o crânio da criança e quando o crânio da criança nasce com má formação, crâniosinostose é quando o crânio, não sei se vocês lembram em anatomia, que o crânio da gente tem divisões, tá? E quando essas divisões elas já nascem fechadas, a gente chama de craniosinostose. Então aqui, ó, a gente tem antes da cirurgia e depois da cirurgia. A craniosinostose é quando tem um fechamento antes dessa, tá vendo? As fontanelas se fecham, as suturas fecham antes. A filha do Roberto Justo teve esse problema, aí teve que fazer uma cirurgia de correção, tá? E nós temos a cefalohematoma, que é um hematoma que acontece na cabeça da criança. Normalmente, pessoas, é por causa de ventosa, tá? Não sei se vocês não quer ver isso aqui, ó, ventosa. Ventosa cesárea. Não, vou botar normal, né? Ventosa parto normal. Ó, é isso aqui, ó. Opa, tinha umas imagens boas aqui. Tá vendo, ó? É isso aqui, ó. O que que o médico faz? O médico... Ai, saiu assim. Deixa eu voltar aqui, pessoas. Tá vendo? Olha, não sei se está dando para vocês verem, eu acho que sim. O médico introduz um aparelho lá dentro e puxa a cabeça da criança com esse aparelho. E aí acaba fazendo o quê? Ó? Tá vendo? Ó, isso aqui é uma ventosa. Ó. Tá vendo? Isso aqui é uma ventosa. É parecido com o fórceps. Isso. O fórceps é isso aqui. Ó. O fórceps é um pegador de macarrão. O fórceps é esse pegador de macarrão aqui. A ventosa, ela é igual um desentupidor de pia. Os dois trabalham junto. O médico coloca um desentupidor de pia, que é esse aqui, ó, no vácuo. Aí o vácuo vai puxando o desentupidor de pia e o fórceps, que é igual uma concha de macarrão, vai puxando a cabeça do nenenzinho. Pessoas, isso é utilizado porque se não fizer isso, a cabeça do neném não sai porque não tem espaço para sair, tá bom? Isso não é maldade, não. Isso é porque se não fizer, o bebê falece, o bebê não sai. Deixa eu ver aqui se tem algum vídeo. Ao fim de aproximar o desconforto ao manter a pressão curvada, reta e a agulha avançar suave. Não tem. Eu tô querendo ver porque eu tenho o vídeo, só não sei onde ele tá. Ele tá no meu WhatsApp. Eu tenho que dar uma olhada e eu mando para vocês pelo WhatsApp, porque se eu rodar o vídeo aqui, eles não vão deixar eu colocar o vídeo no YouTube, tá? Mas é mais ou menos para vocês entenderem como é que funciona. A ventosa, ela funciona a vácuo, puxa a cabeça do bebê, e o fórceps, ele é como uma pá de macarrão que ajuda, tá vendo? Ó, isso aqui é a ventosa, ó, tá vendo? A ventosa suga a cabeça do bebê e o fórceps pega junto, tá bom?
E como eu falei com vocês, não é de maldade, é porque se não fizer, realmente o bebê não nasce. E aí, o que que acontece com a cabeça do bebê? Forma um hematoma, que é o que a gente chama de céfalo-hematoma. Tá vendo? Céfalo-hematoma. Tá? Então, é uma coleção de sangue na superfície da abóbada craniana, tá? Que pode surgir após um parto laborioso. O que que é um parto laborioso? Um parto demorado, um parto dificultoso, que a mãe não consegue parir, que essa criança não consegue sair, que ela já coroou, a cabeça dela está agarrada ali e ela não consegue sair. Ela está sufocada no canal vaginal. Então você imagina uma criança no canal vaginal sufocada ali na vagina, querendo sair, não consegue sair, e há necessidade de se utilizar a ventosa, né, no vácuo, que faz a sucção da cabeça para poder puxar a cabeça, e mais a- o, o fórceps para puxar. E aí acaba fazendo a céfalo-hematoma, que é essa bossa, tá? Hoje em dia, a gente tem ventosa sem ser a vácuo, né? Existem ventosas hoje que é um aparelhinho, que eu vou mostrar o vídeo para vocês, vou mandar pelo WhatsApp, que é um aparelhinho, ele é um ferrinho que você conecta, liga um botão e o botão ele vem, tá? Essa figura aqui, ela parece como um cefalohematoma, mas, pessoas, eu acredito que talvez não seja só um cefalohematoma, não, tá? Eu acredito que seja uma malformação fetal, tá? Uma encefalocele, que depois eu falo com vocês. Talvez eu vá até tirar essa figura daqui, porque eu acredito ser uma encefalocele e não um encefalohematoma, tá? A não ser que o encéfalo tenha saído pelas fontanelas, tá joia? Bom, a gente tem a bossa serossanguínea. Se vocês observarem, pessoas, esses nomes estão todos aqui para o médico marcar, tá vendo? Olha, cefalohematoma, bossa serossanguínea, marcas de fórceps, tudo então o médico marca, tá? Então é interessante você saber o que que é, para que se você olhar no prontuário, você sabe o que que é, entendeu? E isso aqui, pessoas, isso some, tá bom? As mães, nossa, a mãe pode olhar assim e falar: Meu Deus, isso não vai sumir, meu Deus. Some sim, pessoas, tá? Pode fazer, colocar uma faixinha, fazer massagem, que some sim, tá? Não fica assim, não, ele volta ao lugar, tá? Bom, bossa serossanguínea. É um edema tecidual mole sem limites ultrapassando as linhas da sutura. Forma como se fosse é como se fosse um hematoma, né? Mas forma como se fosse uma bolsinha de, de, de tecido, uma bolsinha tecidual, tá? E tem as marcas, né? Acaba ficando uma marca e uma marca de fórceps no local, ó. Tá vendo? Tipo, fica uma bossa, como se fosse um buraquinho assim, ó, tá? Ó, um cefalohematoma e uma bossa, como se fosse um buraquinho com uma coleção de tecido. Então, a bossa é um edema tecidual mole, sem limites ultrapassando as linhas da sutura. Então, pode formar tanto a bossa quanto o cefalohematoma, tá? Mas some, pessoas, não fica, tá? Tem crianças, pessoas que nascem com a cabeça igual de Simpsons. Não sei se vocês já viram, ó. A cabeça nasce assim, ó, igual Simpsons. Por quê? Porque as fontanelas, que são essas separações aqui, aqui é uma fontanela, fontanela anterior, fontanela posterior. E esses daqui são os ossos do crânio, que são 8 ossos do crânio. E esses ossos aqui, eles se encavalam, né? Eles fazem assim, para poder passar pelo canal vaginal. E aí, quando ele faz assim para passar pelo canal vaginal, uns demoram a voltar. E aí a criança nasce assim. Mas com o tempo eles voltam. Por isso que aqui tem escrito aqui, ó, fontanelas, ó, cadê, ó, cavalgadas, suturas cavalgadas, tá vendo? Suturas, nasceu normal ou nasceram cavalgadas, uma em cima da outra?
ou nasceram separadas, tá? Então tem isso também. Então esse bebezinho aqui nasceu com elas cavalgadas, ó, tá vendo? Nasceu com a cabecinha igual o Simpson. Então normalmente a gente coloca uma touquinha nele, tá? Mas isso aí sai, isso aí volta ao normal, faz massagenzinha e volta ao normal. O médico normalmente passa uma pomadinha, tá? O médico vai avaliar as faces, né? Essa aqui normalmente eu acredito que seja a filha do Roberto Justus. Então o médico vai avaliar a face, simetria de face. Observa a simetria, né? Se é simétrico, né? Implantação das orelhas. Algumas síndromes, a orelha fica mais abaixo dessa linha do olho, tá? Então, quando a orelhinha fica mais abaixo dessa linha do olho, é característico de uma síndrome, tá? As distâncias do olho, tá bom? O tamanho do queixo, o tamanho de uma língua. Bom, os olhos, né? O médico vai avaliar os olhos. Microftalmia, um olho menor, tá vendo? Muito pequenininho. Estrabismo. Pessoas, tem que tomar muito, o médico sabe disso, né? As crianças normalmente elas apresentam estrabismo, mas é porque elas, quando elas nascem, elas não sabem focar o olho. O olhinho delas ficam olhando para lá e para cá, assim, tá bom? Mas o estrabismo mesmo é quando os olhos são virados realmente para a região anterior. Mas o recém-nascido é de difícil diagnóstico de estrabismo porque ele ainda não tem olhar fixo, tá? E aqui em casos de conjuntivite, que são os casos de conjuntivite em que o olhinho do neném ele fica todo ele inflamado, tá bom? Então o médico vai avaliar tudo isso. Em casos de não curvatura, casos de curvatura de orelha acentuada, dá para colocar. Vocês estão vendo aqui essa figura? Em casos de curvatura de orelha muito acentuada, dá para colocar um cotonetezinho assim, ó, que daí dá para fazer a curvatura, tá? O médico também vai avaliar a orelha, né? Vai avaliar os parâmetros da orelha. É feito o teste do ouvidinho, o teste do olhinho. Esse aqui é um bebezinho que nasceu sem nariz. Observa a forma, o tamanho, se tem permeabilidade. O nome dessa doença é chamado arritmia. É um bebezinho que nasce sem nariz. Aqui a gente tem um bebezinho com o nariz normal, né? E aqui é o que a gente chama de arritmia, que é um bebezinho que nasce sem nariz. Eu não sei se vocês já viram o vídeo do menininho que nasce sem nariz. Eu tenho medo de passar o vídeo do menininho sem nariz e depois eu não consegui postar no YouTube, mas eu passo ele pelo WhatsApp para depois vocês assistirem da menininha que não tem nariz, O nariz. O trabalho para mudar. tá? Aí ela se alimenta, ela tem uma traqueostomia, né? Que ela respira pela traqueostomia, tá? Bom, pessoas, é feita também a avaliação da boca, né? Para verificar a integridade da boca. Então, o médico enfia o dedo no céu da boca para ver se a criança não tem palato, né? Que é o céu da boca fissurado, rachado. É verificado se o bebezinho não tem o lábio leporino. É verificado se o bebezinho não tem. Opa, peraí. É verificado se o bebezinho não tem o lábio leporino, que é esse lábio assim, né? Que é o lábio leporino. Aqui nós temos alguns tipos de lábio, né? O lábio normal, lábio fissurado, fissura dos dois lados, lábio aqui, palato normal, lábio normal, os dois lábios fissurados. Aqui é o palato, tá vendo? Tá vendo? Fissura palatina, fissura labial e palatina. E aqui nós temos fissura do lábio e fissura do palato, para quem talvez não esteja conseguindo visualizar. Pessoas, isso aí tem dificuldade, né? Criança tem dificuldade de fala, dificuldade de mama, a necessidade de se fazer cirurgia. Então, a criança faz uma cirurgia
durante 15 dias se for labial e depois de 3 meses de nascido se for de palatino, tá? É avaliado a questão do pescoço, então o médico vai fazer um exame no pescoço para ver se não tem massa, para ver se não tem torcicolo. Algumas crianças nascem com as cervicais juntas, grudadas, tá? É feita a avaliação de tórax, também o médico vai avaliar o tórax do bebê. Não sei se está dando para vocês verem, porque às vezes a minha imagem corta algumas figuras. Tá dando para vocês verem? Tá sim. Então, o médico vai fazer a avaliação do tórax desse bebezinho, vai verificar as costelas, né, a região do externo. Alguns bebezinhos nascem, né, com o externo para fora. O externo é esse osso aqui, ele nasce ou para fora ou para dentro. Vai verificar as clavículas para ver se as clavículas estão íntegras. Se vocês olharem aqui, ó, tá tudo descrito aqui, ó. Tá vendo? O médico só vai fazendo um xizinho, tórax. Conformação, normal, anormal, clavículas, íntegras, não íntegras, ele vai anotar. Ausculta pulmonar, normal, anormal. Frequência respiratória, quantas inspirações por minuto? Ele tem dificuldade respiratória? Ausente, leve, moderada. Ele vai auscultar o coração. Frequência cardíaca, quantos batimentos por minuto? Pulso, ele vai ver o pulso femoral, pulso radial. Tá vendo? Então ele observa tudo. Ele só vai anotando o que ele vai observando, tá? Então ele vai observar o abdômen. Então ele vai palpar esse abdômen, vai ver se esse abdômen está flácido, globoso. O que é um abdômen globoso? É um abdômen redondo, pessoas. Só que ele tem que estar globoso, redondo, mas ele tem que estar flácido, que é molinho. Ele não pode estar globoso e duro, porque o abdômen, quando ele está globoso e duro, significa distendido, tá? Então o abdômen ele não pode estar globoso e duro, que é distendido. Ele tem que estar globoso e flácidozinho, molinho. O médico vai ver se tem, né, presença de distensão, de massas, tá? Ele vai verificar presenças de ruídos hidroaéreos. O que são ruídos hidroaéreos? Hidro, a água, aéreos, ar. Então, ele vai colocar o esteto aqui no intestino do bebê para ver se houve ar e a água, né? Que são as secreções intestinais, tá? Ausências desses, ou seja, se não escutar nenhum barulho aqui, que é ronco, né? A barriga roncando. Se não escutar nada com esteto aqui, talvez pode ser que esse bebezinho tenha um ilho paralítico. Talvez o intestino dele não funcione, tá? Então vai ter que observar se ele defeca, porque um bebezinho que tem ilho paralítico, ele não vai defecar, tá? Ele observa, né, a genitália, observa os testículos, né? O bebezinho que não tem testículo aqui, pode ser que ele tenha criptoquírdia, que é a falta da descida do testículo para a bolsa escrotal. Vai procurar aqui hérnia inguinal, vai ver se o bebezinho tem ânus. Ele vai procurar hipospádia e epispádia. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Tem, vou falar daqui a pouco para vocês. Então ele vai observar o pênis, vai ver se o prepúcio, né, se não tem fimose, que é o excesso de pele do prepúcio, tá? Se o prepúcio tem, pelo menos, se apresenta um pouco ali a glande do pênis, ou se é tudo fechado, uma pele única fechada. Isso aqui, pessoas, é o que a gente chama de hipospádia. É quando o canal da uretra, a gente sabe que essa aqui é a glande do pênis, e aqui seria o normal do buraquinho da uretra de sair a urina. Quando a urina sai por um buraco aqui embaixo, é chamado de hipospádia. Quando o buraquinho da uretra é aqui por cima, é chamado epispádia, tá? Essa aqui é uma hérnia inguinal, essa aqui é uma hérnia umbilical, e essa aqui é a fimose, que é um fechamento aqui da glande do pênis por excesso do pênis, né, glande do pênis, por um excesso de pele, tá bom? Ele vai observar a genitália feminina
Então, normalmente a genitália tem uma melequinha lá dentro, não se deve retirar essa melequinha durante o banho. Então, quando a gente for, né, orientar o banho com a mãe, orientar para não retirar essa melequinha que tem ali dentro, ela sai de acordo com que a neném vai mamando, essa melequinha vai saindo, tá? E o médico vai observar o tamanho do clítoris, né, os grandes lábios, tá bom? E o médico observa se tem fístulas, se tem algum tipo de anormalidade, tá? É feito, né, essas duas manobras, manobras de Barlow e a manobra de Ortolani. Essas manobras são feitas para ver se não tem luxação de quadril, tá? Aqui tem, ó. Aqui, ó. Manobra de Ortolani, negativo, positivo. Quando ele ouve algum crack, ele assinala aqui, ó, positivo à direita, positivo à esquerda, duvidoso à direita, duvidoso à esquerda. Então, o médico avalia essas manobras de Ortolani, tá? Manobra de Ortolani e manobra de Barlow. A manobra de Ortolani, ele vira assim a coxinha, ele faz um 360 com a coxinha, e o Barlow, ele vai e volta, ele faz flexão e extensão de coxa, tá? Ele vai verificar a avaliação neurológica, né, que é verificando os reflexos desse bebê, tá? Esses reflexos desse bebê eu vou conversar com vocês um pouco mais para frente, tá? Então, esses reflexos, a gente tem que ter um pouquinho mais de tempinho para falar desses reflexos. Eu vou terminar nossa aula por aqui, porque esses reflexos eu quero ter um pouquinho mais de delicadeza para falar de cada um deles com vocês, tá bom? Para a gente poder conversar um pouquinho melhor sobre eles, então, na próxima aula, pessoas. O que que vocês acharam? Cadê vocês, pessoas? Estamos aqui, professor. Muito boa a aula. Querem que continue? Deu para entender? Eu sim. Bom, então, se eu for falar um pouco mais de reflexo, eu vou dar uma estendida um pouco maior. Então, eu vou deixar para falar um pouco mais de reflexos na próxima aula com vocês, tá joia? Tá ok. Ok. Bom, pessoas, é isso. Então, na próxima aula a gente continua. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só vocês falarem comigo. Quanto aos vídeos complementares, depois eu mando para vocês, tá bom? Tá bom. Então é isso. Tchau, pessoas. Até. Tchau, professor. Tchau. Tchau.